dia, povo de Deus, povo mais feliz da face da terra, aleluia, aleluia. Domingo de vitória, meu irmão, domingo de vitória, minha irmã. Esse quem vos fala é o pastor Fiuza, aquele que vos ama com amor em Cristo. E nesta manhã de domingo eu estou passando aqui para ministrar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero ministrar 3 verdades espirituais para fortalecer a tua vida. Se encontra aqui no na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Glória a Deus, aleluia. Amados ouvintes, nesta manhã Deus, o Todo-Poderoso de Israel, Ele quer fortalecer o teu coração, Ele quer iluminar os teus olhos, Ele quer renovar a tua mente e abrir os teus ouvidos para que você ouça as palavras que vêm do céu para a tua vida. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta profunda, porque Paulo está escrevendo para uma igreja que está no centro do mundo. Roma dominava o mundo no primeiro século, e Paulo escreve para essa igreja que está no centro do mundo da época. No centro do mundo havia prostituição, havia corrupção, havia todas essas mazelas que nós vemos nos dias atuais. Na época da epístola de Paulo aos Romanos já existia, e Paulo escreve essa epístola para doutrinar a igreja, para falar das coisas inerentes aos céus, para falar do reino de Deus, da promessa da vida eterna, para falar da conduta do crente em momentos adversos, no mundo corrompido pelo pecado. E quando nós chegamos aqui no capítulo 12 da epístola de Paulo aos Romanos, Paulo fala algo tremendo. Paulo fala sobre o comportamento cristão, sobre a caminhada do crente, sobre a caminhada cristã no mundo corrompido pelo pecado. E ele começa a epístola no capítulo 12, versículo 1, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo começa no capítulo 12 dizendo que o comportamento cristão, a conduta cristã, a caminhada cristã, ela é possível quando o crente, quando aquele que crê, ele se apresenta diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando a mente dele é renovada, quando o coração dele está em Cristo, quando o desejo dele é andar de conformidade com a palavra de Deus. E aí nós chegamos aqui no versículo 12, capítulo 12, versículo 12 de Romanos. Existem 3 verdades espirituais que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira verdade diz assim: regozijai-vos na esperança. A palavra regozijai-vos é alegrai-vos. Nesta manhã Deus está mandando, está dizendo que eu e você devemos nos alegrar na esperança. Mas o que é esperança? Se você for no dicionário da língua portuguesa, vai dizer que esperança é a expectativa positiva relacionada a acontecimentos futuros. Em outra definição de esperança vai dizer que é a expectativa de um bem, de algo bom que se deseja. Eu creio que nos dias atuais todos nós estamos na expectativa de boas notícias, na expectativa de boas novas. Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, que as boas novas, a tua esperança para que haja boas novas, ela tem que estar em Cristo. Uns esperam do homem, uns põem a esperança na ciência, nos médicos, outros põem a esperança em bens materiais, na proteção da sua casa. Mas nós que cremos em Cristo, nós temos uma esperança, e a nossa esperança está em Deus. O salmista, no Salmo 39, versículo 7, ele declara: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Nesta manhã, amados ouvintes, deposite a tua esperança em Deus. Tenha esperança, mas não nas coisas perecíveis deste mundo, não na ciência, na tecnologia. Põe a tua esperança em Deus.
confia em Deus. Jeremias no capítulo 17, versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nesta manhã, tenha esperança em Deus. Nesta manhã, coloca a tua esperança no Todo-Poderoso, naquele que pode mudar o quadro, naquele que pode mudar as circunstâncias. Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, versos 21, ele fala algo tremendo para você e para mim. Ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Nesta manhã, as misericórdias de Deus, que é a benevolência de Deus, é a bondade de Deus, ela ainda está sobre a humanidade. Nesta manhã, você pode depositar a tua esperança em Deus, porque o justo, Provérbios 14:32, ainda na morte tem esperança. Por quê? Porque a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz algo tremendo. Ele vai dizer assim: se a nossa esperança em Deus se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo, o Deus Todo-Poderoso, se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança em Deus, no Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, ela não se resume a este momento, não se resume apenas a esta vida. A nossa esperança está em Cristo, no Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo está escrevendo àquela igreja que vivia no mundo corrompido pelo pecado, no mundo perverso. Ele vai dizer: regozijai-vos na esperança. Nesta manhã, se regozije na esperança. Nesta manhã, deposite a tua esperança em Deus. Esta é a primeira verdade, que a tua esperança tem que estar em Deus. Se alegre nisso. Segunda verdade espiritual que está nesse texto, o texto diz: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. O que o texto está querendo ensinar para mim? O que Paulo estava ensinando para aquela igreja naquele contexto? O que hoje Deus quer nos ensinar com esta palavra? Sede paciente na tribulação. No mundo em que nós vivemos, Jesus já havia dito. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz algo tremendo. Ele diz assim: digo isto para que em mim tenham paz. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O texto diz: sede paciente na tribulação. Sabe o que significa a palavra paciência? É a capacidade de suportar as adversidades da vida, os intempérios da vida, as lutas da vida, sem perder a calma. O texto diz: sede paciente na tribulação, sede paciente no sofrimento, sede paciente na angústia, sede paciente nos momentos de aflição. Como ser paciente? Você só vai ser paciente se a tua esperança estiver em Deus. Salmo 46, versículo 1 diz que a minha e a tua paciência deve estar no Senhor. A minha e a tua paciência deve estar em Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Deus está presente nesse momento de tribulação. Deus é contigo nesse momento de tribulação. Deus está trabalhando na tua vida neste momento de tribulação. Tiago no capítulo 1, versículo 2 vai dizer algo tremendo. Vai dizer assim: meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passade por várias aflições, por várias provações, por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, uma
Uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. São nas tribulações, são nos momentos de provações, são nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento, que nós reconhecemos a nossa finitude, as nossas limitações. São nesses momentos que nós reconhecemos que nós não somos nada e dependemos de Deus. Nesta manhã, nestes momentos de tribulação, reconheça que você é um miserável pecador e carece da glória de Deus. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você necessitamos da misericórdia de Deus. Eu e você carecemos da misericórdia de Deus. E quando nos voltamos para Deus, Ele nos ajuda. Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 34, versículo 17 diz: clamou o justo e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas tribulações. Nesta manhã, ore clamando a Deus nesse momento de tribulação que veio sobre a humanidade. Nesta manhã, reconheça que Deus está no controle, porque nada foge do controle de Deus. Essa é a segunda verdade espiritual. Terceira, na oração, perseverantes. Deus quer que você ore nesta manhã. Deus quer que você se coloque diante dele em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. Agora é o momento em que a sua família reunida ore. Agora é o momento em que você tem que desligar a televisão, tem que desligar a internet e comece a clamar a Deus, a invocar os céus, a suplicar a mão poderosa de Deus. Mas pastor, estou ansioso, pastor, meu coração está apertado, pastor, não estou conseguindo dormir. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Está atribulado, está apavorado, está com o coração apertado, está angustiado? Ore, clame, persevere, até que a paz de Deus tome conta do teu coração, até que a paz de Deus enche o teu coração, até que a paz de Deus enche o teu coração, a tua mente, até que a paz de Deus transforme a tua vida. Deus está te chamando nesta manhã para uma vida de oração. Lucas 18:1 diz: e Jesus ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Nesta manhã, Deus está te chamando para que você exercite a vida insistente de oração. Essas três verdades você precisa nesta manhã pôr em prática. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverantes. Nesta manhã, amados ouvintes, encerrando essa breve palavra, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está tratando a humanidade. Deus está chamando a humanidade para uma vida de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. E eu e você, como servos de Deus, precisamos buscar a sua face, estar em comunhão com a sua presença, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção agora. Nós vamos orar. Feche os seus olhos quando ver este vídeo, que nós estaremos em oração. Pai, em o nome de Jesus Cristo, do Rei da Glória, eu reconheço nesta manhã, diante de Ti, que eu não tenho Te buscado como deveria. Pai, eu reconheço diante de Ti, que eu não tenho lido a Tua palavra como deveria. Eu reconheço, Pai, diante de Ti os meus pecados, as minhas falhas e fraquezas, e diante da Tua presença, eu me uno com este irmão lá do outro lado, que vai ver este vídeo.
Ó Deus, eu me uno com ele em oração para clamar: perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas e fraquezas, perdoa, Senhor, ó Deus querido, as nossas limitações, e em uma só fé nós te suplicamos: olha para cada um de nós, não pelos nossos pecados, mas olha para cada um de nós segundo o teu olhar de amor, de bondade, de misericórdia, de fidelidade. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para esta nação chamada Brasil, olha para o governo federal, estadual, municipal, olha, Senhor, para as autoridades constituídas nesta nação e perdoa. E perdoa, Senhor, perdoa as autoridades constituídas nesta nação, perdoa os pecados do pai de família, da mãe de família, do jovem, perdoa os pecados do povo brasileiro, Senhor, perdoa a corrupção, perdoa o adultério, a idolatria, a promiscuidade, perdoa a maldade do nosso coração, perdoa, Senhor, as mazelas que as autoridades produziram no meio do teu povo, perdoa, Pai. Perdoa cada um de nós, Senhor. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia, Pai. Ó Deus, nós cremos que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Estende, Senhor, nesta manhã a tua mão sobre o Brasil, estende a tua mão sobre a Itália, sobre a França, sobre a China, os Estados Unidos. Ó Deus, estende a tua mão sobre as nações em que estão, ó Deus, infectadas pelo coronavírus. Estende também a tua mão sobre aquele homem, sobre aquela mulher que já foram diagnosticados, estão entubados, estão ali, Senhor, correndo risco de vida. Deus Todo-Poderoso, estende a tua mão naqueles que estão com alguma doença e a imunidade está baixa, fortalece a imunidade. Ó Deus, nestes momentos de tribulação, vem pelo teu Espírito Santo, aleluia. Neste momento de tribulação, vem pelo teu poder e toca, Senhor, e toca nas famílias, Pai, e toca, Senhor, ó Deus, nos povos, Senhor, e toca, Senhor, ó Deus, com a tua mão poderosa, meu Pai. Nesta manhã, ó Deus, nós oramos, nós suplicamos por cada vida que está trabalhando nos hospitais, enfermeiros, bombeiros, policiais, ó Deus, médicos, pessoas da limpeza, ó Deus, pessoas que estão diretamente combatendo este vírus, esta Covid-19, Deus Todo-Poderoso, que haja um despertamento mundial, que haja, Senhor, um aquebrantamento mundial. Ó Deus, que os povos, línguas e nações se voltem para Ti e reconheçam que Jesus está voltando para buscar o seu povo, que Jesus está voltando para buscar a Tua igreja. E aqueles que quiserem subir com Cristo para todo sempre, precisam reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode entrar no céu sem a presença dele. É isso que eu oro a Ti e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Me despeço dizendo que o Espírito Santo de Deus te ilumine, o nome de Jesus Cristo na tua vida seja glorificado e que Deus te abençoe com graça sobre graça. Fique na paz. Shalom Adonai.